Senhor, porque Tu tem usado ele no nosso meio. Nós nos alegramos pela vida dele, Senhor. Usa, Senhor, o Teu filho, Senhor. Usa mesmo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos alegramos com a vida dele e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, cumpre tudo que Tu tens para fazer nessa manhã. Em nome de Jesus, que passe pela vida do Leandro, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Bom dia, tudo bem? Amém. Vamos lá então, mais uma vez, né? No próximo domingo é a última ministração sobre esse assunto, que estamos falando sobre essa condição que Cristo nos coloca, né, quando nós o recebemos, né, quando Ele nos chama, né, quando Ele nos salva, quando Ele nos tira das trevas, nos coloca numa condição muito ímpar, muito singular, né, para nós sermos agentes de transformação, nós liderarmos as nossas vidas, estarmos à frente das coisas, liderarmos a vida das pessoas, das pessoas que estão aí fora também, exercermos esse papel que Jesus nos apresenta tão claramente, né, em várias metáforas, nos comparando a sal, a luz, né, a astros nesse mundo, né, enfim, há uma série de metáforas que Jesus vai usar para nos colocar numa condição de destaque, né. Em determinado momento, Jesus vai dizer assim: não se acende o luzeiro e se coloca debaixo da mesa. Antes, se coloca num lugar alto, né, onde ele possa, assim, iluminar toda a casa. Né. Isso fala sobre poder, sobre influência, né, isso fala sobre liderança, diretamente ligado. Né. Então, esse é o assunto que nós temos tratado aqui já há 3 domingos, né, e no próximo nós teremos a última ministração a esse respeito. Então, hoje a gente quer seguir aqui no cenáculo, né? Eu tenho usado esse texto de Lucas 22 e algumas Bíblias trazem, né, ali no início do versículo do capítulo 22 esse título, né, que não tem, né, nos originais, mas ele fala no cenáculo, porque eles estavam todos reunidos ali para celebrar a última ceia, né, naquele tempo de Páscoa que eles estavam vivendo, onde o cordeiro pascal seria imolado, né, seria morto, né, toda uma figura ali, um capítulo muito importante na vida de todos nós, muito emblemático, onde muitas coisas acontecem, né, a ceia em si, a própria prisão de Jesus, né, ele é levado. Então, a gente continua aqui trabalhando esse texto aqui, né? A gente viu no primeiro encontro um traço marcante, uma característica fundamental na vida de Cristo que nós devemos ter e levar para nós, ele como servo, né? Nós vimos também depois no outro domingo essa questão de Jesus, né? Do caráter perfeito, né, do nosso Senhor, nosso Mestre, que é um outro traço, eu não diria nem traço, mas é um alvo para a nossa vida, né, que nós temos que percorrer, que nós temos que buscar, né. Não sei quantos estavam aqui, têm acompanhado já essas. E hoje nós vamos ver uma outra marca, assim, eu diria que talvez a forma em que predileta de Jesus, né, que ele gostava mais de se identificar. E que para nós também é fundamental nós entendermos isso, porque também diz respeito à nossa forma de nós agirmos e de nós tratarmos nas nossas relações e com as pessoas que estão conosco. Mas vamos ver aqui esse texto aqui que está ali em Lucas 22. Vamos ler o versículo 33. Todo esse capítulo ele é muito impressionante, dada a gravidade, né, com que as coisas acontecem, né, as coisas muito à flor da pele, tudo muito
muito visceral aqui nesse capítulo 22, né? Jesus em seus últimos momentos aqui conosco, né? Enfim. E aí ele no 33 diz assim, Pedro disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, Jesus, né? Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. A gente falou um pouquinho sobre esse texto, né, num dos nossos encontros aqui. E lá no versículo 54, continua assim, passado alguns eventos ali, né, Jesus então já havia sido preso, já estava lá no 54, vai dizer aqui, então prendendo-o, levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também um deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Diga para o seu irmão aí, cantou o galo. Vocês já ouviram? O galo do seu Vicente já cantou hoje, canta o dia inteiro. O seu Vicente tem um galo ali atrás, o galo vive cantando. Fico imaginando Pedro depois dessa, não podia ouvir galo cantar, né? Matar todos os galos ao redor, né? E virando-se o Senhor, não, mas ele foi curado. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aqui é uma situação também muito visceral, né? Quando eu li esse texto, pensava nessa palavra, assim, porque Pedro ele estava naquela mesa ali, ele participou daquela ceia, ele ouviu Jesus falar sobre a sua paixão, sobre o seu sofrimento, sobre a traição, e a gente viu sobre aquelas perguntas, né, que subiram ao coração daqueles discípulos, né, quem é o maior, e eles viviam pedindo isso, um queria sentar à direita, outro à esquerda, e também estavam preocupados em quem iria trair, e o que parece é que Pedro ele tinha condições de responder as 2 perguntas, né, ou seja, eu sou maior e eu também não sou quem vai te trair, né, o coração de Pedro estava bem resolvido, aparentemente, com todas essas coisas, né, e isso nos põe a pensar sobre a nossa vida, a refletir bastante sobre como nós estamos, né? Como está o nosso coração. Porque Pedro, quando ele se coloca nessa condição de dizer, olha, eu estou contigo e vou até o fim. Né? Ou seja, ele diz assim, aqui eu sou, alguém aqui vai te trair, mas eu não, eu sou o melhor, eu vou até o fim. Né? E ele também responde a pergunta, ainda que todos te deixem, tá? Eu não sou eu que vou te trair, ainda que todos te deixem, não te deixarei. E aí Pedro, então, ele é confrontado com essa situação. Né? E que Jesus está ali, numa situação difícil, no pátio do sumo sacerdote. Nós sabemos que ali naquele local, ele é cuspido, ele é ultrajado, ele é maltratado, ele é castigado. E Jesus está ali numa situação de aparente derrota. Quem olha, um homem como Pedro que viveu com Jesus, né, vendo tantas coisas, vendo todo o extraordinário que permeou a vida de Jesus nessa terra, né, a vida terrena dele, todo o extraordinário que o rodeava, as curas, os milagres,
as ressurreições, o andar sobre as águas, o acalmar as tempestades, o repreender demônios, né? O expulsar, curar aleijados, cegos de nascença, coisas que nunca antes havia sido falado na história antiga ou da humanidade, vendo todo esse extraordinário de Cristo, que Jesus viveu. De repente, ele é confrontado com aquela cena de derrota. Talvez nunca imaginasse ter visto aquilo. O coração dele tenha ficado duvidoso, faltou fé, com certeza. Será que esse é o homem que eu estava seguindo? Será que esse realmente é o Messias, é o Cristo? Esperado, e ele olha então para aquela situação de aparente derrota e diz que quando Pedro o nega pela terceira vez, então, o galo canta, né, e Pedro lembra-se das palavras de Jesus, diz que Jesus olha para ele. Em outra passagem diz, né, que Jesus, nesse texto não fala, né, mas tem um outro texto que diz que Jesus o olha, né, e Pedro o encara, e diz que Pedro então chora amargamente. E na verdade aqui eu quero ressaltar uma característica fundamental da vida de Jesus e que serve para nós. É evidente que esse texto revela muitas coisas a respeito da própria divindade de Cristo. Jesus, de maneira nenhuma, ele coloca os olhos em Jesus numa condição de acusação. É evidente que Jesus não fez isso. Às vezes a gente olha assim, passa meio de relancinho, olha assim, tá vendo Jesus? Sabe aquela pessoa que te avisa de alguma coisa e depois tu cai no erro, né? E a pessoa diz assim, eu te avisei, eu te falei. Evidentemente que não era para isso. A gente faz isso, né? Nas nossas relações, né, até mesmo de liderando, né, ou conduzindo pessoas, né, num caminho de discipulado e coisa assim, a gente costuma dizer, olha, eu te avisei, e a gente aponta o dedo, né, diz assim, eu te falei, não vai por aí, não faz isso, não faz aquilo, né? Muitas vezes num tom de acusação, isso é ruim, mas Jesus não faz isso com Pedro. É evidente que Jesus não faz isso com Pedro. Mesmo em meio àquele momento de derrota, aquele momento de aparente derrota, né? Mas era um caminho de vitória. Mas mesmo naquele momento, Jesus, ele demonstra para nós hoje, talvez Pedro não tenha entendido, mas ele demonstra para nós hoje, que mesmo naquela situação, ele estava cuidando de Pedro. Mesmo naquela condição, ele ainda continuava preocupado com Pedro. Ele ainda continuava preocupado com o coração de seu discípulo. Jesus ainda estava cuidando de Pedro, Jesus ainda o estava pastoreando. Jesus ainda estava no controle de toda a situação. Jesus ainda estava controlando tudo. Preso, castigado, humilhado. Isso revela toda a divindade de Jesus. Ele havia predito antes, ele havia dito antes que aquilo iria acontecer. E Pedro, então, diante daquela situação, vê as palavras de Jesus se cumprir na sua vida. Jesus ainda estava no controle. Ele nunca deixou de estar no controle, ele nunca deixou de estar cuidando, ele nunca deixou de estar pastoreando. E essa característica, né, o pastor e as ovelhas, sempre foi a metáfora predileta de Jesus. Jesus sempre gostou de falar usando essa figura, né? Jesus amava usar essa figura do pastor e das ovelhas para retratar o relacionamento que ele tinha com o seu povo. Essa foi a ilustração também preferida para Deus falar do pastor e das ovelhas em relação à nação de Israel. O Antigo Testamento é repleto de menções, de textos, de alusões de Deus como o pastor de Israel. Então, pastoreio é a palavra que define, se é que a gente pode colocar isso assim, um método, uma forma de Jesus, de como Jesus andou nessa terra, conduzindo, discipulando e liderando as pessoas que estavam com ele.
Essa é a palavra que define. Essa era a metáfora predileta de Jesus. Essa era a maneira que ele gostava de se reportar e de falar aqueles que o ouviam. Isaías 40:11 diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Que trato que Jesus dá na vida de Pedro, né? Ele chorou amargamente, foi um choro de lamento, de pesar, um choro de arrependimento, mas Jesus o estava apacentando. Não podia tocá-lo naquele momento, mas estava pegando ele em seus braços. E Jesus depois teve a oportunidade de fazer isso quando aparece para ele lá no mar da Galileia. Em Jeremias 23:3 diz assim: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde eu as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. E lá em Zacarias 11:17 tem muitas passagens, né, que marcam, né, mas em Zacarias 11, e Zacarias é um profeta que fala bastante sobre essa relação do pastor e da ovelha, né? Ele também diz assim: ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Não tem o detalhe aqui do porquê o braço e o olho direito, né? Mas enfim, tem algum significado. Mas também há aqui referências, não só ao Messias, não só a Cristo, não só a profecia em relação à restauração da nação de Israel, mas também aqui há referência ao pastor inútil, aquele que abandona o rebanho, aquele que trata de maneira relapsa aquilo que Jesus, aquilo que nos coloca nessa condição, ou seja, se a gente pensar assim, isso aqui é para o pastor da igreja. Depois lá em 1 Pedro 5 também tem uma outra advertência diretamente a pastores a respeito disso, né? E uma bênção também. Tem um texto lá em 1 Pedro. Então, o que acontece aqui é que existe um cuidado na forma de condução e de pastoreio. Quando a gente fala de pastoreio, o pastoreio, se a gente for, ninguém aqui é pastor, né, de ovelhas, né, de animal mesmo, né, mas se a gente, acho que não, né, nem nunca foi, talvez conheça alguém, mas olhando um pouco sobre essas questões de agropastoris que se dava nessas culturas antigas, o cuidado com as ovelhas se dava principalmente através de duas coisas, de provisão e de direção. Provisão e direção. Então, quando a palavra nos coloca nessa condição de cuidarmos das pessoas com esse olhar de pastoreio, nos traz também essas duas palavras diretamente a essa questão. Cuidado pastoreio exige provisão e direção. Nós precisamos olhar para as pessoas, e Jesus, quando esteve aqui, ele olhava para as pessoas e via-as como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que precisavam serem pastoreadas, serem cuidadas, serem dirigidas, serem apacentadas, serem cuidadas, receberem provisão e direção. As pessoas estão perdidas, as pessoas precisam de orientação. Por isso as metáforas de Jesus a respeito de nós como luzeiros, como sal, enfim, elas se tornam tão interessantes e tomam uma proporção tão grande na nossa vida. Porque como influenciadores que nós somos nesse mundo, nós precisamos entender essas coisas.
que se nós quisermos realmente ter uma relevância na vida das pessoas, de forma contundente, de forma a amá-las, a transformar a vida delas, nós precisamos ter esse olhar de pastoreio. Nós precisamos ter esse cuidado, que era a marca da vida de Jesus, que era a forma predileta que ele gostava de se referir quando falava dele e das pessoas que ele andava. Direção e provisão. Para isso nós precisamos agregar à nossa vida as coisas que a gente já viu anteriormente. Precisamos entender essa relação de serviço, que nós somos aqui como servos. Precisamos entender, buscar esse caráter perfeito de Cristo para a nossa vida, para que as nossas relações elas sejam puras. Nós não conseguiremos dar provisão e direção para as pessoas se o nosso coração está maculado, se nós estamos cheios de motivações pessoais, de motivações próprias, cheios de enganos. Nós jamais conseguiremos dar a vida pelas ovelhas, e talvez seja isso que Pedro tenha esquecido. O capítulo 10 de João é um capítulo que fala quase que exclusivamente sobre essa relação pastor e ovelha. Seria muito bom que, como lição de casa, tu pudesse dar uma lida a respeito disso. Em João 10:16, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava cumprindo naquele momento, naqueles dias, naqueles momentos finais, mas também naquele momento em que Pedro está ali, o vendo naquela condição de ultraje, de humilhação. O que Pedro não está vendo? Que Jesus está cumprindo aquilo que ele tinha dito. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor que estou dando a vida por ti, Pedro. Eu sou o Messias. Eu sou o Salvador. Eu sou aquele que traz provisão e direção. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Será que nós, nessa condição, se nós entendermos essa condição, nós conseguimos dar a vida pelos irmãos? Nós conseguimos dar a vida pelas pessoas? Olha que Jesus coloca uma régua muito alta. Jesus coloca uma situação aqui que nos exigirá muito. Ao seguir esse caminho de cuidar da vida das pessoas, de fazer a diferença nesse mundo, de ser sal nesse mundo, de ser luz nas trevas, de discipular pessoas, de andar num caminho de liderança, de cuidado, pastoreando pessoas, através de direção e provisão, nós vamos nos deparar constantemente com a morte. Você está preparado para dar a vida por alguém? Você para, ou pelo menos você para pensar sinceramente e francamente sobre isso? Pensando em dar a vida como uma morte física realmente, talvez isso esteja distante de nós. Mas nesse mesmo momento, em algum lugar do mundo, você pode ter certeza que existem irmãos sendo colocados em risco de morte, em vários locais, etnias, culturas, países, onde o evangelho é proibido de ser pregado, e esses irmãos estão colocando sua cabeça em risco, para que o evangelho chegue a pessoas que não são alcançadas, que estão presas, que estão cativas. Pessoas que estão dispostas, que entendem aquilo que Jesus fez,
e a maneira com que Ele nos enviou a esse mundo. Eu espero que vocês não esqueçam esse texto de João 20, 21. Não pense que isso não é para ti. Porque da maneira com que o Pai o enviou, Ele também nos envia. E no caminho de Jesus havia uma cruz. Nesse enviar de Deus, do Pai, na vida do nosso Senhor, havia uma sentença de morte. Quando Ele te envia, quando Ele te coloca nesse mundo, e você tem consciência desse propósito e dessa missão, a morte te espera em alguma esquina dessa vida. Mas a morte para nós o que é? O que é a morte para ti? Não sei como é que eu vou encarar isso um dia. Mas tem gente que se desespera em face da morte. Não deveria. Eu sei que nós somos homens, mas não deveríamos. Ou deveríamos estar pelo menos um pouco melhor preparados para enfrentar esse momento, já que a morte para nós não significa quase nada. Para aqueles que ficam, vão ficar sofrendo um pouco, mas para nós. Os primeiros cristãos que sofreram perseguição, e a igreja sofreu inúmeras perseguições no decorrer da sua história, para sobreviver, para chegar aqui, ela sobreviveu e chegou aqui através de sangue. Pessoas foram mortas, homens foram martirizados, foram queimados, vivos, foram crucificados também, foram atravessados à espada, foram decapitados. Esse é o evangelho que eu leio quando abro a Bíblia para... Está preparado para esse tipo de envio? Para ser enviado para a morte? Estamos preparados para isso? Será que estamos preparados para isso? Tem uma história verídica eu li num livro que falava sobre missões. Deixa eu ver se eu lembro o nome do livro. Não vou lembrar o nome do livro. Mas era um livro sobre missões. E nesse livro conta a história de fala de um grupo, não sei como é que eu vou chamar, não sei se era, não me lembro agora, mas era um grupo que existia na Colômbia, chamado Sendero Luminoso. Acho que era de narcotraficantes. E eles se escondiam nas florestas, né? E tinha uma igreja. Eles encontraram um grupo de cristãos que se reuniam numa igreja escondida no meio da floresta, né? Porque a Colômbia, acho que foi na década de 80, tinha grupos criminosos, tinha as Farc, que eram forças revolucionárias para a libertação da Colômbia, tinha um monte de coisa, né? Guerrilhas. E esse grupo criminoso encontra essas pessoas ali, e eles evidentemente não queriam ser descobertos, não queriam que aquelas pessoas estivessem ali, né? E eles entram, então, no meio daquele lugar, daquela igreja ali. Talvez alguém aqui já tenha ouvido essa história, que é verídica. E eles, então, ali fazem ali um desafio. Eles entram ali armados, os cristãos estão reunidos dentro daquele lugar, e eles dizem assim, olha, neguem aqui a fé de vocês,
aqueles que forem embora nós vamos deixar viver, os que quiserem ficar aqui nós vamos matar todo mundo. Quem quiser sobreviver, pega e vai embora, nós vamos fechar esse lugar. Quem quiser ficar vai morrer. E aí se levantou ali, imagina a tensão do lugar. Levantou-se uma pessoa, 2, 3. A grande maioria levantou e saiu. Poucos ficaram ali dentro. Os poucos que ficaram e permaneceram ali dentro, daqui um pouco ouviram as rajadas de metralhadora. O que tinha acontecido? O grupo criminoso tinha executado todos aqueles que tinham abandonado a causa. Interessante essa história, né? Aqueles que queriam salvar a sua vida, perderam. De forma literal, né? Sabemos que esse texto tem uma alusão espiritual também, mas de forma literal, aqueles que queriam salvar a sua vida, perderam a sua vida. E aqueles que estavam dispostos a perder a sua vida, se mantiveram vivos. Os homens daquele grupo criminoso disseram assim, olha, aqueles ali não mereciam viver. Eles não são confiáveis, mas vocês podem continuar aqui fazendo o encontro de vocês. Já ouvi pessoas que vieram ao Brasil ministrar, missionários que passaram, que são oriundos da igreja perseguida, que vieram tive a oportunidade de ouvir aquele irmão lá que ele vive numa missão na Alemanha, O Homem do Céu. Não sei quem já leu aquele livro, O Homem do Céu. Foi um missionário que viveu boa parte da sua vida preso numa prisão chinesa, né? E aí ele fez algumas conferências aqui no Brasil. E numa dessas conferências no Brasil, ele disse assim, a igreja do Brasil vive de férias. Mas é bom ser crente no Brasil, é bom ser cristão no Brasil, né? Não tem perseguição, né? Não tem... A gente pode pegar agora aqui, recolher todo esse equipamento e ir ali para a praça, ali, onde deve ter muitas famílias reunidas nesse momento, né? Curtindo um domingo de sol e fazermos um culto ali. Claro que se a gente ligar aqui som amplificado, tem leis que vão exigir alguma licença. Mas enfim, que nem o pessoal foi ontem ali Desce no Triângulo, chegaram ali, evangelizaram, distribuíram lanche, um local público. Talvez alguém não goste, talvez alguém vire a cara, mas ninguém proíbe, ninguém vai proibir. Não é que a gente queira perseguição, mas quando a gente olha para a história do cristianismo, parece que o cristianismo se tornou tão mais depurado ou cresceu muito mais em tempos de perseguição. A história da fé mostra isso, né? Que quando há uma acomodação, quando há uma liberdade maior, quando há uma liberdade maior, o povo, a tendência é uma acomodação maior. A tendência é uma acomodação maior. Uma vez, na República Tcheca, conversando com um pastor, ele tinha já uns 70 para 80 anos, né? Ele já não pastoreava. E a gente teve a oportunidade de conversar com esse irmão que viveu na época do comunismo. Ele viveu numa época em que eles precisavam se reunir em porões. A igreja era clandestina, a igreja era perseguida. Não estou aqui falando de política, não é nada disso, mas isso é história, isso é comunismo, persegue igreja, persegue cristão, é contra a religião. Independente do partido que você vote, isso está nos livros, é só estudar, e está na história. Não é política que eu estou falando aqui. Mas esses irmãos, a igreja lá era perseguida e eles viviam nos porões, escondidos. Tinham que cuidar com os vizinhos, quem levava na igreja. Esse pastor foi preso várias vezes. Porque às vezes se infiltrava alguém no meio da reunião. E era um espião, era um olheiro.
E aí nós perguntamos para ele, alguém perguntou assim, qual era a diferença que ele via daquela igreja para essa igreja de hoje, né? Qual era a diferença que ele via, assim, né? Qual era aquilo que mais... E ele disse assim, olha, tudo bem que a igreja hoje aqui tem liberdade, mas os cristãos de hoje não sabem o que fazer com sua liberdade. Não sabem o que fazer com sua liberdade. Na época em que nós vivíamos reunidos em porões, tudo que a gente queria era poder falar abertamente aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, a respeito da nossa fé, a respeito da salvação. E a gente não podia, a gente tinha que tomar cuidado, a gente tinha que passar meses olhando uma pessoa, vendo se era confiável, porque a gente poderia colocar em risco toda uma comunidade. Não que nós não pudéssemos expor a nossa vida em prol do Evangelho, mas tinha mais pessoas ali. Nós podíamos expor ali as crianças e as pessoas que estavam ali, reunidas. Então ficavam às vezes meses falando, né, ali comendo pelas beiradas, falando do Evangelho para alguém, até poder convidar para ir na congregação. E hoje, e ele falando sobre a igreja naquele lugar, hoje a igreja tem toda essa liberdade e ela não sabe usar essa liberdade. E ele dizendo, antigamente nem se falava de coisas que hoje se fala abertamente no meio da igreja e se faz. Coisas que nem podia se mencionar. Aborto, divórcio, essas coisas não existiam. E aquele homem seguiu falando, né? E aí ele disse assim uma hora, quando a pressão era de fora para dentro, quando a pressão era de fora para dentro, a gente se unia cada vez mais. Havia uma pressão do governo sobre a igreja, e essa pressão de fora fazia com que a gente se unisse cada vez mais buscasse uma vida santa, cada vez mais buscava viver o Evangelho. E agora não existe mais pressão externa. Hoje, a pressão é interna. A pressão é interna. E a pressão interna, os problemas, os irmãos com queixa, picuinha, coisas ridículas, que antes, para eles, isso eram as coisas que não tinham na comunidade cristã, numa comunidade perseguida. Hoje, essa pressão interna acaba com a igreja. E essas coisas vão consumindo a energia vital, que é para ser empregada no pastoreio, no cuidado. Pressão interna explode a panela. Aí tem que ter uma válvula, né, na panela de pressão, senão explode. E explode mesmo às vezes. Em João 10, se você puder ler esse capítulo, leia em casa. Jesus vai falar vai falar sobre o ladrão, o salteador. E ele vai fazer um contraste ali entre o verdadeiro pastor e o falso pastor. O ladrão, o salteador, ele não entra pela porta. Ele pula, ele é usurpador. Ele não acessa as ovelhas pela porta. E Jesus diz assim nesse capítulo de João 10, eu sou a porta das ovelhas. O ladrão, o salteador, não. E o ladrão, o salteador, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus, ele é a porta das ovelhas. Em 1 Pedro 5,2 diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente,
nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Claro que Pedro aqui ele está dando essa palavra para os pastores, para os presbíteros da igreja. Mas esse cuidado com as vidas, com as pessoas, com o rebanho, com as pessoas que nós temos, com os pequenos rebanhos que Deus nos dá, na nossa casa, na nossa igreja, enfim, nós precisamos ter esse cuidado. Não é domínio, não é força, não é ganância, mas é servindo de exemplo, é dando a vida, é não usurpando, dando a vida. Talvez você não morra instantaneamente, como um missionário às vezes está correndo risco num local de igreja perseguida. Talvez você morra aos poucos. Talvez você se desgaste aos poucos. Você vai morrendo dia a dia um pouquinho. Por alguém. Por muitas pessoas, talvez. Você vai entregando a sua vida. Você vai desistindo da sua vida. Você vai abrindo mão da sua vida. Quando eu falo abrir mão da sua vida, eu não estou falando em não ter desejo de viver. Não é isso. Nós estamos no Setembro Amarelo, não é nada disso. É abrindo mão dos seus, enfim, dos seus egoísmos, do seu eu. Você se entregando. Isso vai fazer todo sentido na sua vida. Inclusive, vai mudar. Inclusive, se tu não tem muita vontade de viver, ao entregar a sua vida em prol dos outros, isso vai gerar a vida em ti. Porque a palavra de Deus nos diz isso. É entregando a nossa vida que vida é gerada em nós. Isso dá sentido para a nossa existência. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida vai salvar. Vai ganhar mais vida. Então, é entregando a nossa vida, é dedicando a nossa vida ao cuidado, à condução, ao pastoreio, que nós vamos enxertando vida de Deus em nós, vamos enxertando a vida de Cristo em nós. Porque afinal de contas, como Paulo disse, morrer é lucro, viver é Cristo. Se isso não tiver todo o significado na nossa vida, dificilmente nós vamos conseguir viver encarando essa missão que Jesus encarou, né? De entregar a sua vida pelas ovelhas, de entregar a sua vida pelo seu rebanho, de entregar a sua vida por aqueles que ele amava, de ter esse cuidado, de ter esse pastoreio sacrificial, a ponto de abrir mão de tudo, abrir mão de tudo, e se entregar por nós. Você está disposto a seguir em frente nessa missão até aqui? Estamos juntos nisso? Ser um servo dedicado, procurar viver o caráter de Cristo diariamente. Não apenas ser uma ovelha, e às vezes uma ovelha gorda, mas também se ver como com esse chamado de cuidar de vidas, de pastorear vidas, de orientar vidas, a ponto de se sacrificar por elas. Não é fácil. Não é fácil. Mas é isso que o Evangelho nos propõe, é isso que a palavra de Deus nos deixa como exemplo e como forma de viver nessa terra.
Não há outra forma de viver a vida cristã, a vida com Deus, que não seja da forma como Cristo viveu. Não há. Ou nós lemos o Evangelho como um romance, né, e um livro bonito, né, uma história linda de um homem altruísta e dedicado, ou realmente nós olhamos e encaramos tudo que o Evangelho nos fala como algo prático para a nossa vida, que nós devemos buscar. Aleluia, Senhor. Nos ajuda, Pai. Vamos orar um pouquinho. Feche seus olhos aí, reflita. Reflita sobre essa condição de estar cuidando, pastoreando, provisionando, dando direção. Primeiramente para ti que tem família, pense na sua casa nessa hora, por favor. Pense na sua casa, pense nos seus, nesse primeiro rebanho que Deus te coloca e te dá essa missão. Você está entregando a sua vida ali? Você está entregando a sua vida nesse lugar onde Deus te colocou? Pode orar em pensamentos mesmo, pode orar em pensamentos. Espírito Santo, Ele ouve os nossos pensamentos. O Pai ouve os nossos pensamentos. Oh Deus, nos ajuda nessa manhã, Senhor. Há uma soberana vocação. Tua palavra diz isso, Senhor. Tu nos chamastes para uma soberana vocação. E nós aqui nessa manhã, com o nosso coração diante de Ti, dizemos que queremos viver de uma forma digna, Senhor, dessa vocação, desse chamado, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a entender a profundidade e a grandeza de buscar viver a vida que Tu deixou para nós vivermos, Senhor. Cumprir o Teu propósito, Senhor. Oh Deus, cumprir o Teu propósito na nossa vida. Que possamos ser capazes, Senhor, de chegar nesse nível, Senhor, de amor, de entrega, Senhor, de cuidado, a ponto de não termos o cuidado da nossa própria vida, Senhor, mas nos deixarmos, Senhor, desgastar, nos entregar, Senhor, para que outras pessoas recebam de Ti, vivam a vida que precisam viver contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos desimpede nessa manhã, Espírito Santo. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor, a olhar para esse mundo com os Teus olhos, Senhor. A olhar para as pessoas que estão à nossa volta, Senhor, e poder enxergar as que estão perdidas, que são como ovelhas que não têm pastor, Senhor. E que precisam desesperadamente, Senhor, de liderança, de cuidado, de direção, de provisão para as suas vidas, Senhor.
E isso vai exigir de nós, Senhor, uma entrega completa. Essas coisas vão exigir entregas de nós, Senhor, que vão levar parte de nós. Oh, Deus, que vão nos fazer morrer cada vez mais para nós mesmos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Não há chamado mais sublime, Senhor. Não há chamado mais sublime, Senhor, do que este, Senhor, de podermos entregar a nossa vida, Senhor. Aquele que entregou tudo por nós. Aquele que deu tudo por nós. Aquele que nos amou incondicionalmente, Senhor. Nos ajuda, Paizinho, nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Aleluia.